É verdade que a vida nunca corre como nós desejamos, planeamos ou queremos. E isso pode ser frustrante, mas às vezes, algumas vezes, corre muito, muito melhor. Olá, o meu nome é David Santos e este vídeo é baseado no livro Acredita em Ti, de Eduardo Silva. Nele mostramos os 5 princípios que o farão acreditar mais em você. Eduardo Silva, o autor do livro Acredita em Ti, expressa a convicção de que é possível transformar atitudes, valores e crenças quando se toma essa decisão. Ele destaca que o crescimento interior, ao contrário do crescimento biológico universal, é influenciado pelas experiências pessoais, influências culturais, sucessos e momentos de frustração intensa. E é nos momentos de dor e sofrimento que ocorrem as maiores descobertas pessoais, pois viver não requer grande sabedoria quando tudo nos corre bem. Embora as pessoas possam não saber qual é o seu propósito ou destino, quando essa descoberta acontece, a vida passa a ser vivida em plenitude. O autor revela que nem sempre teve uma vida equilibrada e feliz, lutando contra vícios como o abuso alimentar e o tabagismo. No entanto, numa noite de inverno, experimentando uma dor profunda no coração, ele decidiu parar de fumar para sempre. A partir desse momento, dedicou-se à contemplação, observação e meditação, simplesmente sentindo o presente. Ele reconciliou-se consigo mesmo e aprendeu a aceitar-se, passando a acreditar em si próprio e experimentando uma transformação completa. Através da prática diária dos princípios da verdade, aceitação, gratidão, amor e responsabilidade, o autor vive em harmonia, tranquilidade e paz de espírito. 1. Princípio da verdade. A verdade está intrinsecamente ligada à autenticidade e à sinceridade, refletindo-se em ações fundamentadas na boa-fé e nas nossas crenças e princípios. Aqueles que vivem na verdade estão em harmonia consigo mesmos, sendo guiados pela liberdade nas suas ações. Quem vive na verdade não tem medo, o que fortalece a autoconfiança, a credibilidade e a integridade e aumenta a autenticidade do ser. O princípio da verdade, considerado um valor moral, está associado à ausência de mentiras. Quando tu estabeleceres claramente dentro de ti o que é correto, haverá uma congruência notável entre as tuas palavras e ações e isso se refletirá no mundo exterior. É uma realidade que nós somos influenciados pelo ambiente em que crescemos e as palavras e mensagens negativas que ouvimos podem distorcer a nossa percepção de nós próprios. Por isso, para redescobrir a nossa verdadeira essência, precisamos de esquecer o que nos disseram que deveríamos ser. Escuta a tua voz interior positiva. Experimenta repetir todos os dias ao acordar e ao deitar estas palavras. Sou um vencedor. Sou um ser maravilhoso. Sou um verdadeiro líder. Sou uma pessoa corajosa. Eu sou feliz. Eu consigo. Eu acredito em mim. Lembra-te que o nosso cérebro é um músculo que pode ser treinado e moldado a pensar positivo, o que vai originar otimismo. 2. Princípio da aceitação. Tu só podes transformar o teu interior quando te aceitas exatamente como és. A transformação só ocorre quando abraçamos plenamente quem somos. Para mudar a nossa forma de pensar, sentir, agir e vibrar, é necessário aceitar os outros, o mundo e todas as experiências passadas, inclusive as mais difíceis. A mudança não é algo que fazemos, mas sim algo que permitimos que aconteça. A aceitação envolve acolher o mundo, a nós mesmos, os outros e, principalmente, a imprevisibilidade da vida. É comum ouvirmos que a vida não é justa e que as coisas terríveis acontecem a pessoas boas, o que normalmente é verdade. Aceitar é ter a capacidade de nos ajustarmos rapidamente à nossa realidade atual, seja ela positiva ou negativa. Os maiores obstáculos ou crises surgem devido à incapacidade de aceitar as mudanças negativas que ocorrem nas nossas vidas, mesmo quando são contrárias aos nossos desejos pessoais. Quando alguém se aceita plenamente, com o seu passado, as suas virtudes e falhas, essa pessoa tem uma maior probabilidade de ter sucesso na vida. Terá assim mais oportunidades de alcançar os seus sonhos e objetivos
e também servirá de inspiração para aqueles que estão ao seu redor. Eis um texto que o autor escreveu e releu repetidamente. Objetivo: alcançar uma autoaceitação mais elevada. Dizia assim: Querido Eduardo, tu és uma pessoa bela, feliz e carinhosa. Tu és um ser humano que merece aceitar-se na sua plenitude. Tu és tu. Terás de viver contigo para o resto da tua vida. Por favor, esforça-te para te aceitares mais. Por favor, ama mais o teu ser. Por favor, aceita-te sem questionares os porquês. Por favor, toma as decisões certas. Por favor, sabe o que é bom para ti. Por favor, fica a saber que tu nunca estás sozinho. Isto é caso para dizer fake it until you make it, ou seja, finge até que atinges. Mas antes de continuarmos, lembra-te de subscrever o canal, ativar todas as notificações e deixar o teu like, pois isso vai fazer com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. É muito importante para mim. 3. Princípio da gratidão. A gratidão pode ser vista como a resposta de um indivíduo a um ato generoso de outra pessoa. É a capacidade de sentir satisfação e atribuir valor positivo a uma ação. Por outro lado, também pode ser vista como o oposto da vingança, pois a vingança é uma retribuição do mal, enquanto a gratidão é uma retribuição positiva. Há estudos que comprovam que emoções como a gratidão têm o poder de elevar um estado emocional negativo para um patamar positivo em apenas alguns minutos. Sentir e cultivar a gratidão é fundamental para uma vida equilibrada e para a manutenção do bem-estar. Independentemente da idade, experiências de vida ou do passado de cada indivíduo, é possível viver num estado de gratidão. O autor acredita que esta é uma escolha. E tu? A palavra tem a sua origem no latim gratus, que significa algo agradável ou grato. Esta descreve o ato de reconhecer e expressar apreço por alguém ou algo que tenha fornecido um benefício, ajuda ou favor. É um sentimento de reconhecimento emocional em relação a outra pessoa, facto ou situação. Num contexto espiritual, a gratidão também se pode referir a um sentimento de reconhecimento em relação a uma divindade ou a um poder superior. Mas viver em ingratidão será uma escolha? O autor acredita que sim. Ele diz que é uma opção e que, infelizmente, existem muitas pessoas que escolhem não ser gratas. Cada pessoa é responsável pelas suas próprias escolhas. É essencial que sejamos capazes de ver diferentes perspectivas e reconhecer como somos pequenos. Muitas vezes passamos muito tempo a sofrer por coisas insignificantes, ficando com raiva, ressentidos e ingratos. No entanto, ao pararmos junto à natureza e apreciarmos algo simples, como uma pedra ou as ondas na praia, podemos ver de facto a realidade. É inevitável que daqui a alguns anos iremos morrer, mas aquela simples pedra e as ondas do mar ainda estarão presentes daqui a 2000 anos. A nossa insignificância é realmente gritante. És tu que escolhes, a partir de hoje e para o resto da tua vida, em cada momento, ser ou não ser uma pessoa grata. Aqui vem uma estratégia para acreditares em ti com gratidão. Durante 28 dias, dedica 1 minuto ao acordar e outro ao deitar para estares de pé em frente do espelho, a olhar diretamente nos teus próprios olhos e a pronunciar o seguinte texto em voz confiante e segura. Eu acredito em ti. És um ser maravilhoso, belo, calmo e sereno. Irradias luz, harmonia e uma humilde gratidão de cada célula do corpo. Eu acredito em ti hoje, amanhã e sempre, e sei que mereces ser abundantemente feliz. Tu és o meu melhor amigo, eu amo-te. Sei que vou confiar plenamente nos teus sentimentos. Eu acredito sempre em ti. Viver em gratidão cria pensamentos mais positivos, de reconhecimento pessoal e de valorização pelas coisas simples da vida. A gratidão é uma das ações conscientes mais nobres que podemos praticar. Ser grato por simplesmente respirar, ver, ouvir, cheirar e sentir é uma forma de apreciar o que já temos, em vez de nos frustrarmos com o que não possuímos. Quanto mais cultivamos a gratidão, mais motivados e com energia nos tornamos, facilitando a conquista dos nossos sonhos e objetivos.
4. Princípio do amor. O amor é uma dádiva divina que é essencial para a vida, assim como respirar. Vai além da paixão entre duas pessoas e possui um poder e significado profundos que transcendem o conhecimento e a filosofia. O amor é ilimitado, infinito, duradouro, seguro, inesgotável e prazeroso. Quando vivemos com o amor presente, experimentamos uma vida plena. O amor verdadeiro é inexplicável por palavras e preenche a nossa essência. No entanto, muitas vezes, encontramos dificuldade em ter amor próprio e permitimos que a opinião dos outros nos afete de maneira avassaladora. A chave para nos protegermos dos ataques externos é encontrar o amor dentro de nós e refleti-lo para o mundo. É impossível transmitir amor sem nos amarmos primeiro. O amor é crucial na vida de todos os seres humanos. Para caminhar com segurança e liberdade, devemos apoiar-nos numa força superior, capaz de vencer todas as situações. Essa força invisível auxilia-nos na construção de relacionamentos funcionais, sustentáveis e duradouros, tanto pessoalmente quanto socialmente e profissionalmente. O amor próprio é a maior força de todas, preenchendo-nos por completo e fazendo-nos sentir poderosos, invencíveis e destemidos. O amor melhora o nosso pensamento e permite-nos viver e pensar melhor. Louise Hay, escritora, palestrante e professora de metafísica, destaca a importância de desenvolver o equilíbrio mental com amor, afirmando que os pensamentos que escolhemos são as ferramentas que usamos para moldar as nossas vidas. A vida é uma tela que estamos constantemente a pintar, e se a preenchemos com pensamentos de amor, isso será refletido no resultado final. A nossa personalidade é formada pelos nossos pensamentos, e tudo começa na mente. Aquilo que pensamos hoje molda quem seremos no futuro, por isso é importante escolhermos com sabedoria os nossos pensamentos. Somos responsáveis por criar o nosso próprio destino. O amanhã é determinado hoje pelas nossas escolhas. O caminho do amor é poderoso. Este renova a nossa mente diariamente, gerando pensamentos altruístas e felizes. A maioria das pessoas vive sob o domínio do medo, que paralisa. Quando nos deparamos com oportunidades na vida, é natural sentir medo e resistir inicialmente. Mas viver com amor é ter coragem. Ao enfrentar as situações que nos assustam com amor, estamos a treinar a nossa bravura. Quanto mais vezes nos levantarmos para tentar novamente após sermos derrubados, mais destemidos, ousados e completos nos tornamos. A nossa autoestima cresce com base no amor. 5. Princípio da responsabilidade. É fundamental mencionar que todos nascemos sem compreender a importância ou o significado da responsabilidade. De facto, temos uma inclinação natural para sermos irresponsáveis, preguiçosos e evitarmos assumir a responsabilidade pelas nossas ações ou danos causados aos outros. Portanto, tendemos a livrar-nos sempre, encobrindo as nossas falhas e dizendo que não temos culpa dos nossos atos. Recorremos com frequência a desculpas, manipulações e vitimizações em vez de assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos. Desde a infância que temos a tendência de culpar os outros por todas as adversidades que enfrentamos. Talvez alguns de nós ainda não estejam prontos para assumir o controle das suas vidas. Nem todas as pessoas desejam mudar e crescer. Adquirir maturidade requer responsabilidade. Escolher viver de acordo com este princípio é sempre uma decisão tua. Atreve-te a mudar. Ser responsável é a única maneira de alcançar sucesso na vida. Responsabilidade é ação. É uma atitude ativa. É um caminho estimulante no qual precisamos reverter padrões negativos, substituindo-os por padrões positivos. Essa atitude irá conferir maior dignidade e bem-estar. O nosso passado não pode definir nem ditar o nosso futuro. Responsabilidade é saber o que precisa de ser feito e fazê-lo efetivamente. Quando estou ciente das minhas responsabilidades e faço delas o ponto de partida para as minhas ações presentes, tenho a certeza de que o meu futuro será muito promissor. Sem desenvolver um sentido de responsabilidade, perdemos a nossa liberdade,
perdemos a nossa capacidade de reivindicar direitos, perdemos a credibilidade perante amigos e familiares e até mesmo a nossa identidade é questionada. Um comportamento responsável implica construir planos, estabelecer metas, estabelecer rotinas e disciplina para alcançá-las. Certamente que conheces o ditado popular que diz: "Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje." Esse é o lema de muitas pessoas bem-sucedidas, tanto pessoal como profissionalmente. A procrastinação e a preguiça tendem a refletir um estado de desmotivação e desinteresse que se generaliza a várias áreas da vida. Ser responsável é ter autonomia de pensamentos, sentimentos e ações. Não é ficar sempre a procurar culpados para tudo. É assumir os erros e as mudanças que precisam de ser feitas. Uma pessoa responsável sabe exatamente o que deve fazer e não se deixa influenciar. Ao aceitares-te como o autor da tua própria história, tu pensas melhor e geres melhor a tua vida. Porque, na verdade, sabes que um dia colherás o que estás a semear agora. Muito obrigado por teres assistido e até ao próximo vídeo.